Bom, para a gente entender melhor como funciona, nós convidamos o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Atlético Mineiro hoje, com passagem vitoriosa aqui pelo Vasco da Gama há alguns anos atrás e que hoje faz sucesso lá no Atlético Mineiro. Rodrigo, um grande prazer recebê-lo aqui no Bola em Jogo, aí direto de Belo Horizonte, onde você segue o seu trabalho. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Dé. Boa tarde, Rubem. Todos que nos acompanham. Prazer estar falando com vocês aí no teu programa, viu? Prazer mesmo. Prazer é todo nosso, Rodrigo. Como é que começou o ano aí para o Atlético Mineiro? O começo de ano é bem trabalhoso, né, para o executivo, porque depende da formação de todo o trabalho que vai ser executado ao longo de um ano, de uma temporada. Geraldo, primeiro, assim, desejar a vocês todos aí, né, um feliz 2024, de mais sucesso, mas principalmente muita saúde aí para todos vocês. Olha, eu digo assim que para nossa função de executivo de futebol, o ano ele não para, né? A gente trabalha os 365 dias, porque quando acabam os campeonatos é que a gente vira mais o centro das atenções por conta das negociações, mudanças, mercado, enfim. E quando tem os jogos, somos lembrados também quando perde, né? Então, ou seja, a gente está sempre no olho do furacão, já estou acostumado, estou há 20 anos nessa função, mas no caso do Galo aqui, Geraldo, a gente já nos últimos anos, eu estou aqui desde 2021, somente o ano passado mesmo, na janela de janeiro de 2023, que a gente fez uma mudança um pouco maior na fotografia do elenco, né? Nós negociamos 8 atletas de saída e 8 de chegada. Então, nas demais janelas são 2, 3, 4 peças pontuais, porque a gente aqui tem como filosofia a manutenção da base do elenco e ajustes pontuais, né? A gente não acredita muito nessa questão de reformulação, até porque o Galo vem sempre na parte de cima da tabela, ponteando aí as competições. Então o objetivo é sempre fazer ajustes, menos oneroso para o clube, já que a gente não tem essa condição financeira toda, e corremos um risco menor. Então essa é a filosofia, e esse ano vai seguir da mesma forma. Até o presente momento contratamos somente o Gustavo Scarpa e talvez 1 ou 2 peças mais até o final da janela, mas com muito critério e sem pressa. Mas foi tiro na mosca, né? Contratar o Scarpa vem completar talvez a grande carência do time do Atlético, que era um armador para os 2 homens de frente que o Atlético já tem, que são muito bons, o Hulk e o Paulinho. Vai ser um trio infernal realmente para os adversários, né, o Rodrigo? Mais ou menos foi essa a ideia. Tem um cara com características diferentes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o Scarpa lá atrás, quando ainda no Fluminense, em 2012, ele estava recém-iniciando. Então sei que além de um grande jogador também tem ali um grande caráter, um menino do bem, e teve aí a sua tomada de decisão muito mais baseada em retomar um protagonismo aqui no Brasil. E por isso que ele aceitou a nossa proposta. Temos ali por trás do Hulk e do Paulinho ainda grandes armadores, mas obviamente que ainda precisando de um encaixe, mas nós temos Arate, o Pedrinho, Igor Gomes, enfim, o próprio Patrick, que acabaram se revezando ao longo do ano. E agora, né, no início de temporada, todos aí, espero, se preparando bem na parte física para suportarem essa maratona. Eu acho que o Filipão aí vai ter condições de fazer as melhores escolhas e com características distintas, como eu disse, né? Temos um jogador de beirada como o Pavon, o próprio Allan Kardec numa bola um pouco mais de área, enfim. A ideia do executivo também é essa, né? Ter um grupo heterogêneo em características para que o técnico tenha a opção realmente de utilizar as variações que ele entende serem as melhores e também com as melhores características desses atletas que compõem o elenco. Rodrigo, queria que você respondesse essa pergunta nossa aqui. Um bom executivo muda a vida de um clube de futebol? Até onde vai a liberdade de um gerente de futebol, de um executivo do futebol como você exerce hoje no Atlético e exerceu no Vasco aqui? Olha, Heraldo, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma peça importante. Nós não somos protagonistas de absolutamente nada, mas eu vejo como uma peça importante na engrenagem. Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes fica limitado nessa questão de montagem de elenco apenas. Não é apenas isso, é muito além disso.
Nós temos que fazer com que todos os departamentos que compõem, né, ou melhor dizendo, todas as áreas que compõem o departamento de futebol se comuniquem da melhor forma em prol da melhor performance do atleta, né, para que a comissão técnica tenha os atletas no ápice da sua condição. E também a parte toda administrativa, né, Heraldo? Parte de competições, logística, enfim, são muitas as funções que muitas das vezes, sob o olhar, né, seja da imprensa, da torcida, fica meio estigmatizado como é aquele que só contrata. Não, a contratação não depende só do executivo. Nós temos hoje aí nos grandes clubes um departamento de mercado que fica prospectando oportunidade, e tem a questão financeira, né, Heraldo? Né? Nenhum executivo tem um cheque em branco para sair gastando. Essa é uma pergunta, essa é uma situação importante. Cada um sabe até onde pode ir. Você tem uma limitação. É evidente. Hoje o Galo é uma SAF, onde os donos aqui do Galo não injetaram recursos para contratações, injetaram para pagar o passivo, porque eles são atleticanos, eles já vinham apoiando o clube, então é um formato completamente diferente. Não existe aí um orçamento específico para a contratação de atletas. Isso é um processo de recuperação do clube que vai demandar um pouquinho de tempo. Quem acha então que o Atlético vai virar uma superpotência de equipe de futebol nesse momento está enganado, né? Não, completamente enganado. Nós estamos num processo de reconstrução. E aí que eu te falo. Como é que a gente consegue se manter competitivo, um elenco competitivo nas competições que a gente tem aí pela frente? É justamente mantendo o elenco que temos, porque não é fácil. Muitas vezes também o pessoal avalia pelas chegadas de atletas, né, pelas contratações. Mas você manter um elenco, renovação de contrato, convencimento no atleta em dar continuidade no seu clube, não é simples, meu amigo. Normalmente o atleta sempre fica com aquele desejo de, eu quero ir para a Europa, eu quero um outro desafio. Se você manter um elenco, não é simples. E quando você não tem a condição de ir ao mercado para contratar, a melhor estratégia é você manter o que você entende ter de bom. E é isso que o Galo está fazendo, em contratações pontuais. Então, a filosofia aqui é essa. Eu tenho a quem me reportar, sempre tive em todos os clubes que eu passei, seja presidente, vice-presidente. Então, essa história de que o executivo de futebol ele tem plenos poderes, não é verdade. Nós temos, sim, as nossas atribuições, responsabilidades, mas nós não realizamos nenhuma negociação isolada. A gente sempre se reporta a quem está acima e principalmente em concordância com o departamento financeiro, né? Então, estamos conversando aqui com o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético Mineiro. Dé, o Aranha, nosso comentarista, tem uma pergunta. Fala, Dé. Grande Rodrigo, grande abraço para você, meu parceiro. Que bom falar contigo, cara. 20 anos, cara. Olha só. Ele mesmo agora citou que está 20 anos nessa função, o Rodrigo Caetano. Ele sabe o que é você trabalhar num lugar que não há profissionalismo. Ele sabe, ele viveu muito tempo no Vasco. O Rodrigo Caetano tem a experiência de ir para um Flamengo numa época que a mudança é brutal e radical. Ele tem uma participação nisso, porque o Flamengo se transforma quase num profissionalismo. E hoje ele está no Clube Atlético Mineiro, como ele falou, uma SAF, em que esse Atlético Mineiro, que ele diz que está fazendo uma reformulação, ele é um dos protagonistas de 3 que a gente colocar aqui para ser já há alguns anos, Rodrigo. A gente coloca, não digo na mesma ordem, Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, não importa. Mas o terceiro incluído nessa relação, por todos nós aqui, sempre tem o Atlético Mineiro. Porque a gente sabe da qualidade do elenco, do profissionalismo e do que é o Atlético Mineiro. Então, você melhor do que ninguém pode dizer a diferença do que era o amadorismo, que você viveu, que você sentiu lá no Vasco, um começo de profissionalismo que você viveu no Flamengo, e hoje você vive um profissionalismo completo no Clube Atlético Mineiro. Você pode dizer qual é a diferença do antes, da figura do supervisor, para o hoje, o executivo do futebol. Eu sei uma coisa, Rodrigo, sem profissionalismo, meu filho, é impossível a gente trabalhar no futebol, não é, filho? Gé, obrigado pelas palavras aí, saudade do amigo, prazer falar contigo novamente. Muito obrigado, amigo, você é gente finíssima. Razão. Eu estou há 20 anos nisso e foram 13 anos como atleta profissional, foram mais 10 anos como atleta de base. Então, dos meus 53 anos,
Eu estou há 43 nisso. Então eu vivi todas essas etapas e convivi com todos os modelos, entendeu? E um dos desafios é você se adaptar a esses modelos, né? E você falou certo. O que mudou do que era e do que é? É justamente as atribuições, ou seja, aumentou a responsabilidade dessa figura, que um dia foi supervisor, depois virou gerente e hoje, para muitos, é chamado de diretor executivo de futebol. Por quê? Aumentou demais a estrutura dos clubes, né? Você pegou também clubes onde a comissão técnica era quem? Era o treinador, um auxiliar, um preparador físico. É verdade. E era por aí. É isso aí. Hoje, se você for ver, o número de funcionários no departamento de futebol é quase que o dobro do número de atletas. É verdade. Que você tem. Então é muita gente, você tem que fazer gestão da base, você tem que fazer uma série de processos administrativos, e por isso que a figura ganhou relevância. Mas nós temos a quem nos reportar, dependendo de cada modelo. Mas não dá mais, ou já há muito tempo, que, assim, existem modelos meio híbridos, assim, né? Que tem o diretor considerado estatutário e o diretor profissional, tá tudo certo. Mas precisa de profissionais, pessoas técnicas, o que entende da fisiologia, o que entende da logística, o que entende de contratos, enfim. Reunir bons profissionais aumenta muito a possibilidade, né, de teu clube aí ter sucesso dentro de campo. Não tem jeito. Hoje tudo gira em torno de você ter a melhor estrutura para que o teu atleta desempenhe o que ele foi contratado, né? Porque os números no Brasil, né, a gente vinha falando essa semana, e acho que vocês concordam, eles mudaram radicalmente, né? Números hoje que você vê aí no Brasil de contratações que antigamente eram consideradas excelentes vendas, quando um clube brasileiro conseguia vender um jogador por 6, 7, 8 milhões de euros. Bom, os clubes brasileiros estão comprando agora, assim. Os clubes brasileiros hoje competem com o mercado europeu, claro que não todas as ligas, né, mas algumas ligas europeias, no salário desses atletas. Por que tudo isso? Porque o futebol brasileiro começou a arrecadar mais, os clubes começaram a arrecadar mais, porque melhoraram também a sua estrutura de profissionais. Essa com toda a humildade, é a minha visão. Essa é a parte positiva. Só que vamos sempre ter o cuidado para que não se faça de forma irresponsável e lá na frente venha um passivo impagável. Rodrigo Caetano, para mim, é referência, Heraldo. Como é um homem que dirige uma SAF, um grupo com responsabilidade, não é infalível, não é, Rodrigo? Porque você não tem como, às vezes um jogador chega, tu aposta tudo e o cara vem e pisa na bola, né? Você que foi jogador, você sabe, cara. Assim, o nosso negócio muitas vezes até é difícil falar isso, mas a gente comercializa gente. É verdade. E gente tem sensibilidade, tem suscetibilidade. Você contrata um cara, o cara demora 1, 2 anos para se adaptar. É difícil, são pessoas. Esse lado humano pesa. Então, você acaba de contratar um grande jogador, né, o Atlético, que é o Scarpa. Quem é que negociou com ele a questão salarial? Foi você ou foi o diretor do Atlético? Não. Aqui é a nossa estrutura, nós temos os donos, tá? Que são os chamados 4Rs. Os 4Rs. Nós temos o nosso presidente, que faz parte do comitê da FAP, mas todas as negociações eu que lidero e, obviamente, levo para eles para aprovação financeira. Só que antes da negociação, toda a avaliação técnica, levantamento o estudo de lesões, o estudo os números, né, do atleta nas últimas temporadas, uma série de estudos técnicos, físicos, clínicos, enfim, para que a gente inicie uma negociação. E a negociação é liderada por mim, e no momento, né, do desenrolar dessa negociação eu vou atualizando ele, para depois a gente poder fazer o fechamento. Esse é o processo. Muito bem. Rubem Leão tem uma pergunta para o Rodrigo Caetano, executivo do Atlético Mineiro. Eu tinha feito aqui, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem contigo? Beleza, Leão? Tudo bom? Era só para você complementar essa resposta que você deu. Praticamente você respondeu minha pergunta, justamente essa, é a participação
né, do diretor executivo na contratação dos jogadores. Só para dar um exemplo melhor para os nossos ouvintes, seria o seguinte: a comissão técnica detecta uma carência em determinada posição. Aí passam para você, ou você passa a relação dos jogadores que seriam mais fáceis, que teriam mais a possibilidade maior de serem contratados para aquela posição. Você tem ou teria uma relação de jogador por posição, onde está, mais ou menos quanto custa no mercado, para indicar para o Atlético quando o Atlético tiver necessidades nessas posições, hein, Rodrigo? Leão, é assim, isso é meio que constante, tá? A gente tem um departamento que a gente chama de departamento de mercado, e ele busca as opções, as possibilidades por posição. Quando o treinador faz uma demanda, a gente já tem os diversos perfis, entendeu? Um jogador mais jovem, que é mais caro, um jogador mais consagrado, que pode estar em final de contrato, um de meia idade, entendeu? Para juntos formarmos a convicção e aí ir para a negociação, porque entre o nosso desejo e muitas vezes você conseguir executar a contratação tem uma distância. Por isso que eu falei lá no início da nossa conversa. É bem mais responsável você mudar menos com o passar dos anos, né? Porque aí você consegue talvez dar o tiro certo, fazer realmente contratações bem mais pontuais do que você ficar mudando 8, 9, que é a tua margem de erro só. Então a gente faz isso. Outra coisa, durante todo o ano também, muita atenção em jogadores que estão por terminar o seu vínculo. Por quê? Porque aí você elimina muitas vezes a necessidade de ter que fazer uma compra, um empréstimo, você pode negociar diretamente com o atleta e com o seu agente. Então isso ocorre muitas vezes da demanda do treinador e também nossa. Porque muitas vezes até não é uma necessidade que o elenco tem, mas a gente não pode deixar passar uma boa oportunidade, prevendo o futuro. Então, nós vamos até o treinador, olha, esse determinado jogador está em fim de contrato, está numa condição muito favorável financeiramente, estamos pensando em fazer esse movimento. Então, é uma conversa constante, entendeu? De melhoria do elenco o tempo todo, e não somente no momento de janela, né? Perfeito, Rodrigo. O Bruno Gentili, que é o nosso produtor hoje, repórter aqui da Super Rádio Tupi, da equipe da Tupi, tem uma pergunta para o Rodrigo Caetano. Fala, Bruno. Falo sim, Heraldo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde para você, Fala, tudo certo? Tudo bem, querido. Que bom. Até em cima disso que o Leão perguntou, queria te perguntar uma questão que até é muito pouco sabida por parte até do torcedor, os nossos ouvintes também podem ser interessados nessa questão, que é o relacionamento da diretoria de futebol dos clubes, né, do executivo de futebol, no seu caso, com o departamento de scout, que vai muito em cima do que você disse, quando você citou agora há pouco a questão de que vocês levantam números e tal, o histórico de lesões. A primeira pergunta é como é essa relação da parte executiva, da diretoria executiva de futebol de um clube com o departamento de scout? Em que momento, quais tipos de conversas vocês têm nesse sentido? Quais tipos de mercado o departamento de scout mapeia? Óbvio, os clubes aqui do Brasil têm mapeado bastante o mercado sul-americano, que tem grandes talentos, não só a própria Argentina, mas também os países aqui vizinhos ao Brasil. A MLS tem sido muito mapeada também, mas vocês mapeiam muitos mercados assim periféricos até para descobrir possíveis jogadores, como por exemplo o próprio Tiquinho Soares do Botafogo, que estava num mercado mais alternativo e tudo mais, trazendo esse exemplo mais aqui para o Rio. Quais tipos de conversas vocês têm com esse departamento de scout e que tipo de mercado vocês mapeiam? Bom, Bruno, como tu disseste, assim, ele é quase que mundial, né? Porque hoje o nosso departamento de mercado, ele não é um órgão estanque, entendeu? Primeiro que aqui no Galo, a posição deles é exatamente ao lado da minha sala. Então, nós temos 5 profissionais, estamos contratando mais 3. Como eu te disse, porque o trabalho é constante. Outra coisa, eles participam de todos os fóruns de plataformas hoje no mundo inteiro, justamente para fazer esse networking, ou seja, já realizamos negócios onde não houve intermediário e não houve empresário. Isso tem muito valor para jogadores jovens. Por exemplo, nós temos jogador na Letônia, tivemos jogadores que nós emprestamos na Bulgária, ele acabou sendo adquirido. Temos 2 na Austrália hoje em dia, porque o departamento de mercado me auxilia também no empréstimo e negociações de jogadores que não estão sendo temporariamente utilizados ou que estouraram a idade, entendeu? Então não é só a chegada, é também a recolocação. E sem falar também no mercado brasileiro. Mas a gente
está sempre muito atento, principalmente jogadores brasileiros, como tu disseste, em mercados que não são de muita evidência, porque aí podem surgir boas oportunidades. Mas o trabalho deles é constante, é ao meu lado, diferentemente, né, porque tem, importante aí para a grande audiência da Tupi e o programa de vocês, o torcedor entender. Quando a gente fala em scouting, tem o departamento de mercado que trabalha para a diretoria, para o clube, na busca de boas oportunidades, recolocação de atletas, enfim, e auxílio nessa questão dos relatórios das contratações. E tem a análise de desempenho. Esses profissionais, eles prestam serviços à comissão técnica, ao treinador. Qual que é o trabalho deles? Análise de adversário, a análise e correção do próprio time, ou seja, né, são as imagens, os vídeos que o treinador pede após as partidas para correção, né, dos movimentos, correções das jogadas, e análise de atletas das equipes adversárias, sempre analisando os futuros adversários. Então, são 2 departamentos de scouting com trabalhos distintos e focos também distintos. Esse é o Rodrigo Caetano, ótima entrevista, agradeço muito a disponibilidade, Rodrigo, interrompendo um pouco aí o seu trabalho em Belo Horizonte, às vésperas de começar o Campeonato Mineiro e a temporada dos campeonatos nacionais também, Copa do Brasil, Libertadores, que o Galo vai disputar. Aqui no Rio nós temos no Flamengo Bruno Spindel, que trabalha com o Marcos Braz. Marcos Braz é o diretor de futebol amador e o Bruno Spindel, o profissional remunerado do futebol. Com o Vasco tendo Alexandre Matos, recentemente contratado ao Cruzeiro, né, que ele estava? Atlético Paranaense. O Botafogo tem o André Mazuco e o Fluminense, o velho e querido Paulo Angione. É quem há mais tempo se sustenta nesse cargo aí, exercendo todo o seu conhecimento, vasto conhecimento de futebol. Rodrigo, muito obrigado pela atenção conosco. Fala. Obrigado. E assim, 4 grandes profissionais e 4 grandes amigos aí que eu tenho ao longo desse tempo, porque nessa nossa função a gente conversa constantemente. Isso é muito salutar, viu, para o futebol brasileiro. Sem dúvida. Que nos respeitamos e isso faz bem até para a relação entre os clubes, né? A troca de experiências. Sem dúvida. Eu te agradeço a oportunidade. Prazer enorme falar contigo novamente, meu querido Leão. Obrigado, meu filho. Bruno, valeu. Mais saudade aí, Dé. E dizer para vocês que saudade imensa aí do futebol do Rio, onde eu fui muito feliz e fiz grandes amigos como vocês ao longo de 10 anos, né? Vasco, Fluminense, então, você tá breve, você está de volta. Só tenho grandes memórias. Muito obrigado pela oportunidade de voltar a falar com Rodrigo, por favor, tu vai estar com o Filipão. Eu me lembro que o Filipão, Heraldo, jogava no Caxias. E ele foi emprestado para o Juventude. Jogava bem? Não, Filipão? ele era pereba, só dava porrada. Zagueirão, né? Aí, malandro, eu jogo no Botafogo. Nós fomos para Caxias do Sul jogar contra o Juventude, Campeonato Brasileiro. E lá um frio do peru, né, malandro? O jogo de 6 horas tinha ninguém. Rodrigo é gaúcho, sabe bem. Joguei nos dois. Aí ele disputando. Ô, Rodrigo, para concluir logo o papo, eu meti 2 gols, mas dei um baile, rapaz, no Filipão. O Filipão queria me matar, cara. Filipão queria me matar. Então, você, por favor, você manda um beijão fraternal para ele, dizendo que fui eu, aquele camisa 9 do Botafogo, naquele jogo que ele queria me matar, malandro. Um beijo, meu filho, para você e pro Filipão, que mora também no nosso coração, para sempre, compadre. Valeu, querido. Vou passar para ele. Deixar um abraço também pro Marquinho, né? O Marco Vasconcelos tá de férias, né? Ele programou essa entrevista. E jogou aqui a bola, passou a bola pra gente. Um grande amigo, tá bom, gente? Um bom domingo. Fica com Deus, meu filho. 2024 pra vocês. Valeu, então. Obrigado. Bom trabalho pra você aí. Sucesso na sua profissão, valeu, que você já faz sucesso, obrigado, mas muito mais.